Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Jason, o assador aqui, né? Conhecido, né? Mais como assador do que motorista de aplicativo. Nós estamos aí gravando aí hoje o podcast do Sem Pauta e Sem Vergonha. É sem vergonha? Isso aí. Vai, eu sou zero pra vídeo. Mas vamos lá. Teu nome? Meu nome é Jason. Jason. Jason, assador. Bom dia, pessoal. Segundo a Nicole, acabei de encontrar com a Nicole, convidei ela inclusive para participar. Ela disse que não tem conteúdo, esse aqui já estava sentado aqui colocando, mas eu também não tenho conteúdo, então o que tu tá fazendo aqui, meu bruxo? O que tu tá fazendo aqui? Foi tu que mandou mensagem lá para participar. Foi eu que mandei mensagem. E coisa boa que não tem conteúdo, porque daí eu vou ter que te perguntar algumas coisas, porque eu realmente eu não te conheço, caiu de paraquedas na minha vida. Eu tava comentando com o Jason, para quem não sabe, é o assador do churrasco dos guris, e eu conheci ele lá o ano passado. E eu achava que ele era amigo do Rômulo, amigo do Moraes, ou de repente até do Campo do Canarinho lá, porque o cara é envolvido, anda trajado, com todo como legítimo assador gaúcho. E daí outro dia o colega comentou, não, mas ele é motorista de aplicativo também, inclusive ele loca o carro do Rômulo e tal. Que história é essa de motorista de aplicativo e assador, Jesus? Fala aí pra nós, conta pra nós. Essa carne eu aprendi, nasci com o dom, acho, porque desde criança eu asso carne assim, pra toda a galera, assim, adoro essa carne bastante, assim. E motorista de aplicativo comecei, foi 7 anos. Como motorista de aplicativo e toma aí. Hoje eu evoluí, tô no Black. Tu foi, graças ao Romo. Foi subido na vida, foste promovido? Foi promovido graças ao querido Romo. Me comprou o carro só pra mim. Ah, é? Aham. Me ligou e falou assim, meu, tu vai segurar o BO, eu vou fechar o negócio, senão eu não vou nem fechar. Então tá. Mas então eu vou pedir pro Romulo comprar um elétrico pra mim. Será que ele compra ou não? Compra. Ele já tá pensando em comprar um pra ele. Pois então. E que idade tu tem, Jesus? Eu tenho 38 anos. Mas trabalhou na olaria, né? Trabalhei na olaria, trabalhei. Eu trabalho desde os meus 11 anos de idade. Tu é gringo, né? Tu tem um desse de italiano, alemão, alguma coisa assim, não? Não. Não? Mas tem uma fisionomia parece de gringo? Não? Não, a galera fala, mas não... É mais babugro do que pra... Orelha, segundo a Nicole, não sou eu que tô chamando ele de orelha, mas segundo a Nicole, orelha. Né? Orelha. Por que te chamam de orelha? Não, orelha não, mas me chamam de... Eu tenho meus apelidos na minha cidade de infância, é CRT. CRT? Tinha os orelhão nas esquinas ali. Daí esse é meu apelido na minha cidade. Tipo assim, ó, se eu estiver no meio do centro da minha cidade e alguém me chamar pelo nome, eu cruzo reto. Tu passa reto. Eu não sei nem nada comigo. Chamou de CRT, eu sei que é comigo. E qual é a tua cidade? Sapucaia do Sul. Essa é a tua cidade de infância que tu chama? Isso, eu nasci em São Leopoldo, me criei... E tu mora em Sapucaia do Sul? Morei em Sapucaia, minha mãe morava lá em Sapucaia. E tu trabalha em Porto Alegre? Trabalho só em Porto Alegre, praticamente. Gosto de fazer muita viagem. Tu gosta de fazer... Eu tocou 3 dias, eu nem olho pra onde quer. Tocou acima de 100, tu vai. E não sou aquele cara que se aceita e vai olhar depois ele pra ver onde é que é. Não, vai. Eu só vou, porque se eu chegar no passageiro eu não consigo cancelar mais. Não vou cancelar com o passageiro. Eu nem olho. Tu deixa pra descobrir o destino quando tu inicia a corrida. Isso. Olha só. Há 7 anos você é motorista de aplicativo? Há 7 anos. Tu chegou a pegar esse ano, né? Tu chegou a pegar a época do escuro, que o aplicativo, que a Uber não mostrava o destino da viagem? Não, eu tava naquela transição que tava aparecendo o destino da viagem já. Algumas corridas, né? A grande maioria não, mas tava aparecendo. E tava acabando o dinâmico de multiplicador. Variável. Tu pegou essa transição, então? Peguei bem na transição. Já faz 7 anos. Eu acho que eu fiz umas 50 corridas no máximo com multiplicador. Eu ia dizer, porque já que tu gosta de se surpreender com o destino, tu ia se dar bem naquela época, né? Naquela época toda viagem era uma surpresa. Sim, não tinha nenhum valor, né? Não tinha nada, só tinha nota do passageiro. Eu peguei algumas... E quanto tempo, não é nem distância, quanto tempo tu ia demorar pra... Acho que nem o tempo tinha, cara. Nesse primeiro momento, acho que nem o tempo tinha. E no tempo das enchentes, eu peguei uma corrida... Ele tocou várias corridas pra mim estranho. Uma foi que eu chamei o passageiro, tocou o modo antigo, sem valor, sem nada. Isso acontece de vez em quando ainda. Acontece. Era pra Florianópolis, pro aeroporto. Florianópolis, que não tava desativado aqui, né? Sim. As enchentes. E tu foi?
Daí o cara, meu, quanto é que deu a corrida? Eu disse, bah, meu, eu também te chamei, já vou te perguntar, porque não apareceu o valor, já pra mim não apareceu nada. Nem onde é que nós vamos. Ele, cara, eu preciso ir para o aeroporto de Floripa. E eu, ele, bah, daí ele pegou e acabou cancelando, deu passageiro. Ah, ele não foi, não. Ele não quis ir porque ele ficou com medo de dar um valor muito alto. Daí, só que não deu nem tempo de negociar com ele. Né? Sim. E qual foi a viagem mais longa que tu já fez, né? Assim, no... No aplicativo, Balneário Camboriú. Tu foi pra Balneário Camboriú? Daqui da Menino Deus. Tocou na Pop. Mas quem é um maluco que pede uma corrida de aplicativo pra Balneário? Um casal de idoso, a tia veio arrumar os dentes dela aqui numa clínica que tem ali em cima, ali pertinho do Beira-Rio aqui. É uma casa normal, assim, a clínica. E bem no dia do Grenal do Grêmio, do 2000 e... Grenal do Grêmio do Inter, né? Jogo do Grêmio. Grenal no Beira-Rio, que foi... dezembro, aquilo, não lembro. Foi um ano retrasado. É isso, foi um ano retrasado. E daí, eu peguei e fui, só que daí eu cheguei lá no cara e falei pra ele, não, esse valor não dá, tu vai pagar muito mais caro, vamos dividir o meio a meio. Não lembro quanto é que foi os valores, mas coisa de perto de R$1.000. Tá, mas então tu não fez pelo aplicativo? Eu não fiz pelo aplicativo. Tu cancelou, mas levou eles. Cancelei e levei eles. Daí o que tu fez quando chegou lá? Pegou o Babacar? Eu falei pra ele, bate, eu tenho que passar no posto pra abastecer. Aham. E já vou jogar no Babacar pra me voltar. Aham. Daí eu tenho um bruxinho que mora lá em Balneário. Daí eu mandei mensagem pra ele, meu, tô indo pra aí. Ele vai, vem que é meu aniversário, tô fazendo uma carne aqui em casa. Fechou todas então. Daí eu, tá, beleza. Daí fui, já joguei no Babacar aqui, cheguei lá já com os quatro vagas pra voltar. E eu só falando meu bruxo rapidinho, que nem uma hora com ele lá. Tomei um refri, comi uma carne e me mandei de volta. E tu assa carne por gosto. Por gosto, como um bom gaúcho, sim. Isso. Eu adoro assar uma carne também. Se tem um conselho pra galera, quer me deixar feliz e me convidar e chegar na casa e já te vira. Só me avisa antes pra me levar meus apetrechos. Ah, tu tem teu kit? Tem meu kit, sim. É básico o kit. Mais um. O kitzinho aquele básico, né? Gaúcho raiz, né? Que é a faca, a chaira. Olha só o adesivo dele aqui, inclusive. Ele deixou um comigo. Inclusive tem um espeto de picanha aqui, ó. E os orelhão, agora que eu reparei nos orelhão. E os orelhão gigantescos. Cara, mas no adesivo tu tá muito mais bonito que pessoalmente, cara. Toda vida. O Mota se puxou nesse adesivo aí. Foi ele que fez? Foi ele que fez no IA lá, sei lá, que ele fez. ChatGPT? Eu tentei fazer mexer nesse troço. Pede pro ChatGPT, tu coloca uma foto tua e faz uma caricatura, depois tu só vai ajustando. Ele que trabalha pra ti. Teve massa, daí... Cara, eu tenho uma gamela, tenho a tábua de carne que eu ganhei de um dos patrocinadores do churrasco, do último churrasco. Naqueles sorteios deles lá? Não, Ele te deu mesmo? Um dos guris lá, não lembro quem foi que falou lá, chegou lá e falou, não, mas peraí, o assador se ferra aí, dá um brinde pros assadores. Eles deram uma tábua de carne pra cada assador. Ah, legal. Tem mais, eu lembro do 2 do Lima, que você tá sempre na função. 2 do Lima também ajuda. Ele tá sempre na função ali do assado. E tem mais, a equipe são quantos ali? Já tem com a lista fechada ali no grupo que nós temos dos assadores só, né? Tem o grupo dos assadores, então. Tem o grupo dos assadores. E o Rômulo tá lá, não sei fazendo o quê. Só incomodando. Mas tá lá. É o 2 do Lima, que eu nunca sei o nome dele. É Luiz Eduardo, se eu não me engano. Pode ser. O Roger. Passou por mim ontem pro O Roger ajudou em 1 ou 2 churrascos, o Alex ajudou em mais. Eu no próximo vou te ajudar bastante a comer. Vou te ajudar a comer bastante churrasco. Esse episódio vai ao ar depois dessa edição que vai acontecer agora na próxima semana, dia 31. E com certeza quando esse episódio for ao ar já aconteceu o churrasco, mas vai ter outros, provavelmente no final de abril já vai ter uma outra edição, dependendo de como for. E se tu for lá vai ter a oportunidade de conhecer o Jason e comer a carne assada por ele também. Né? E já fica a dica, não fica na minha volta me acendendo pedindo carne antes eu tô... Eles não gostam, né? Mas ele tá certo, acho que todo assador tem que ser assim, né? Tem que manter a distância. Cara, né? eu até não me importo, o problema é que assim, quando o cara tá cortando a carne, os caras vêm botar a mão na tábua. Depois que tu corta o dedo junto, né?
O Cleiton lá no Maitá no primeiro, o Cleiton quase ficou sem dedo. Pagou de raspão. Não, tem que se E o cara afia as facas bem, né? Pra render. Sim, pra cortar bem picadinho. E como é que tu virou motorista de aplicativo, Jesus? Cara, eu trabalhava com ar-condicionado. Instalador de ar-condicionado? Instalação, manutenção. E aí? É meu ramo, minha preferência. E, tipo, deu a pandemia, daí os caras começaram a divulgar lá que o ar-condicionado transmitiu vírus, não sei o que, papapê. A galera começou a parar de usar, daí eu tive que desfazer a sociedade com o cara. E fui trabalhar com um amigo meu num bagulho de rancho dele. Falecido. De entrega de rancho? Entrega de rancho, falecido Thiago. Eu era o gerente da loja. Eu fazia tudo. Vendia, Mercado? comprava. Era rancho pronto, né? Podia trocar as coisas dentro do kit, né? E daí eu era o cabeça. Eu gerenciava as entregas, gerenciava tudo. Cuidava do funcionário. E daí deu aquele negócio do dinheiro lá que eles estavam pagando, lá R$600 por mês, lá pra quem fosse afetado pela pandemia, né? E daí eu não ia me inscrever porque eu não gosto de jogar dinheiro do governo, eu gosto de trabalhar, ter meu dinheiro honestamente. E daí, tipo, me encheram o saco. Eu fui lá e fiz o cadastro. Entrou uma parcela, fiquei 2 meses sem receber de novo. Eu saí, já deu problema, já. Nem vou atrás. Um dia eu tô do nada mexendo na minha conta assim, entrou os outros 5 meses direto. Puf. Daí tu falou comprar um carro. Eu tinha um cadete. Eu fazia as entregas com o cadete. Pá. O cadetinho botava 700 kg de coisa dentro do cadete. Foi um baita num carro, né? E daí peguei o cadete, daí apareceu um briquezinho, um classiquezinho pra mim. Classic? Peguei e dei o cadete 2.000, acho, pro cara do Classic, e assumiu o Classic. Aí fiquei Classic um tempo. Aí quebrou o motor. Fazendo as entregas ainda na loja? Fazendo as entregas e metendo 24 horas praticamente de serviço. Eu saía da loja e ia pro Uber. 99 naquela época eu comecei bastante. Já estava fazendo o aplicativo enquanto tu ainda estava na loja de entrega. Isso, um amigo meu, Marcelo. Ele era motorista de aplicativo e me incomodava full pra fazer. Daí eu comecei a fazer. Eu trabalhava na madrugada em Porto Alegre praticamente, só na madrugada. Novo Hamburgo fazia muito no começo. Tocava bastante no Novo Hamburgo, daí eu fazia bastante no Novo Hamburgo. E daí... Tamo aí. Tá se virando até hoje? Tô me virando até hoje, daí tipo, quando eu comecei no Classiczinho meu próprio, né? Eu pagava 500 por mês. E quando que tu começou a alugar carro? Um ano depois, mais ou menos. O que aconteceu? O Classic pediu pra sair? O Classic quebrou a parte de cima, eu fiz, quebrou a parte de baixo, eu peguei, me irritei e vendi. Vendi ele, levou para alugado. Botei na ponta do lápis, estava gastando mais com ele, porque era um carro velho já, né? Eu não sei que eu tenho problema no meu nome. Agora não vou conseguir mais mesmo tirar carro no meu nome, porque agora eu tô com o nome sujo mesmo. Agora tu tá devendo consciente. Agora eu tô devendo consciente, mas naquela época eu não tava devendo, na escola era quase 1.000 e não liberava nem pra comprar uma bala no boteco. Não sei, ninguém sabe o que é a explicação. Daí eu peguei, larguei de mão, vamos pro alugado. E aí do alugado tamo aí, o Romulo fez vocês viram que ele postou lá que ele fez uma proposta pra mim da Cactus agora. E vamos ver o que vai dar até o final do ano. Pra comprar cactus? Pra comprar cactus dele. Não sabia disso. Mandar uma grana pra ele, conseguir uma grana pra ele até dezembro. E eu assumo as prestações da cactus. E agora então tu tá correndo pra juntar esse valor pra... Tem que juntar dar como se fosse a entrada do carro. Como a entrada do carro, eu continuo pagando o nome dele mesmo. Aham. E, cara, é isso aí. Isso é negócio de amigo, né, cara? Cara, coisa linda. Conheci o Romulo no primeiro churrasco. Tu não conhecia ele antes? Eu seguia ele, eu comecei a seguir ele assim, rapidinho. Eu vi que tu perguntou pra ele no podcast dele, do negócio do churrasco, que foi. Cara, toda vez que ele botava a caixinha de perguntas, eu não perguntava nada, não falava nada de aplicativo. Um que eu manjo bastante, né? 7 anos, né? Só que eu botava pra ele no churrasco, quando é que eu fazer? Assador tem eu.
Toda vez eu mandava a mesma coisa pra Ah, ele. então tu que é o embrião do churrasco dos gurias? Um pouco. E, O cara, chato. ele só O olhava. chato que o Rômulo só fez churrasco pra parar de incomodar ele. Mais ou menos isso. Eu e mais alguns, provavelmente, mas eu só vi as minhas perguntas, né? Aham. E aí, Ah, que comecei legal. a me embolar com eles ali. E E, daí? cara, eu vou dizer pra ti assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer esses caras. Essa turma que eu ando ali, né? Que é uma turma mais... Esse o Geiso faz parte da turma do Parcão, que eu comentei outro dia. Isso. Vamos citar de novo, é o Geiso, o Morcego, o Noturno, o Rômulo, O Romo, o Beto, o Beto, o Mujica, o Mujica, o Mariston. o Mariston. Eu descobri agora que a Nicole também. A Nicole tá embolada com nós ali. Pois Tem é. mais uns lá que estão de vez em quando lá, que eu não lembro o sobrenome deles, mas é o Bruno, os alemão lá, os de Gravataí, que eu não sei. Quando eu conversei com o Morcego, ele me falou 2 ou 3 que eu não conheço. Daí até vou Eu sou zero procurar pra, conhecer pra trazer todos do grupo do Parcão ali. eu sou zero pra nome, tá? Então, Orelha e CRT. o você. pessoal passa por mim, buzina, tem algum, parou um dia do lado na Farrapos, ele parou e começou a mandar beijinho pra mim. Aham, E eu olhei, não tem adesivo de ninguém, não tem medo, não tem de ninguém, não sei quem é. aham. E o cara, eu baixei o vidro, né? Tava com o passageiro, mas baixei o vidro. Ah, tá meio fraco hoje, corrida, não sei o que, papai. Não sei se me chamou por causa dos adesivos, a Caxon não tem adesivo, né? É só... Claro que tem. Ah, sim, tá tirando onda. Não tem adesivo. O Geis é um desses colecionadores, tem adesivo já de todo mundo ali colado no carro dele, inclusive do Diário de Uber da praia, tu tem, né? Da praia. Da praia. E agora ele tá levando a versão com a camiseta preta, que é a primeira do bonecão que eu fiz lá o ano passado. E daí, tipo, as pessoas não sei quem é daí. A maioria das pessoas, é porque eu pra fisionomia, eu tenho que ter um contato ali de 2, 3 voltas, assim, com a pessoa, Aham. pra pegar, gravar, né? Então, mas isso talvez tu esteja sendo reconhecido pelas redes sociais ou não? Pode Porque ser tu também tem perfil no Instagram, né, gente? Sim, tem. 900 seguidores, quase. 900 seguidores? 890 e alguma coisa. Vamos bater 1000 seguidores aí então. Qual é o teu arroba Jason? É @Jason Drive. Jason Drive, Jason com G, é isso, né? G. Jason. G-I-S-O-N. Vê se aparece aqui. Tá aqui, tá Parece. aparecendo bem grande o arroba dele, ó. Jason Drive. Sigam lá, vão bater 1000 seguidores. E o que tu faz lá, o que tu posta lá, a tua rotina, teu dia a dia como motorista? Eu tô me soltando ainda, né? Aham. Tô me soltando ainda. Eu converso muito com o Morcego e com o Rômulo, né? Que eles dão bastante dica pra mim. Aham. Mas eu ainda sou muito tímido pra essa parte, né? Posso Mas- falar uma coisa? Pode. Não dói? Não dói, né? Não dói, cara. Mas Não eu dói. acho fácil. Tem que começar, uma hora tu acostuma. Não, mas uma hora foi tu culpa do acostuma. Rômulo e do Morcego e do Moraes. Até o Moraes botar nesse saco aí, que também me encheu o saco pra mim Não, eu acho que começar. quanto mais a gente colocar, quanto mais conteúdo a gente tiver da nossa vida, cara, mais oferta tiver, melhor pra todos nós, cara. Eu acho que tem que falar, tem que expor a tua ideia, até pra ser criticado, ou pra ser corrigido, ou pra ser elogiado, enfim, pra compartilhar com o pessoal. Eu acho muito legal isso aí, cara. Daqui a pouco bater umas parcerias aí, tu começa a ganhar dinheiro também. Minha intenção nunca foi, tá ligado? Fazer coisa pra viralizar e começar a ganhar Mas dinheiro. por que não? Não, Nunca foi, mas um dia pode ser. Uma coisa porque assim, ó, eu sou aquele cara assim, ó. Se meu bruxo, tem um bruxo meu que vende X, sabe? Eu vou lá como o X dele, eu gosto do X dele. Eu vou ter o maior prazer de fazer de graça pra ele, entendeu? Eu não tenho, sei lá, eu acho que é pelo certo, eu acho certo isso, sabe? Fazer essas coisas assim, entendeu? Tipo, ajudar o próximo, né? Ah. E daí eu não viso, até hoje eu não tô visando. Não, mas é parte daqui a pouco- faz parte do negócio, né? Porque tu tem, ó, cara, tu tem a questão dos aplicativos, que eu acho que tá super em alta hoje a nossa profissão, né? Cada vez mais a população de alguma maneira depende do serviço, cada vez tem mais motoristas dependendo do serviço também para pagar essas contas. Tu tem esse assunto, tu já tá dentro dele já há 7 anos, tu falou, né? Sim. E tu tem a questão do churrasco também, cara, porque tu poderia fazer um conteúdo com churrasco, de repente fazer alguns eventos de churrasco. O que tu acha? Não acha interessante isso? O do churrasco eu já pensei Fazer. várias vezes fazer
como uma renda extra do aplicativo, né? Sim, fazer. Eu não sei se tu tem essa pretensão de trabalhar como assador aí para eventos. Já trabalhei, na verdade. Mas mesmo que não tenha essa pretensão de trabalhar, tu pode criar conteúdo a respeito, né? Sim, eu tô pensando bastante para terça-feira do churrasco. Fazer um videozinho, fazer uns produtos. Ah, bom, isso aí, cara. Eu acho que tem que dar ali mesmo. Só que eu não tenho muita visão ainda de nenhuma como eu sou focado agora no aplicativo, né? Aham. Daí quando eu for fazer um vídeo do churrasco é diferente, daí não tô pensando. Não, mas tem que começar a fazer. Já tem um número interessante de seguidores, cara. Daqui a pouco tu começa a engajar com esses caras, cada um traz mais um, quando vê já dobra, entendeu? Tu vê que essas coisas às vezes pode ser muito. Né? Se o cara acertar o conteúdo ali, vai rápido, né? Enfim, né? Eu não sou o melhor dos exemplos para falar sobre isso, mas tu tá perto de caras aí que estão super engajados. Por exemplo, o Romo é um cara que tá super engajado no Instagram, né? Tem um público fiel ali, é um cara queridão também. Ele pode te dar muita manha, muita dica, né, disso aí. Eu acho que, cara, no zero já tem. Sim. Essa semana eu tomei um café e ele. E daí ele está conversando sobre isso. Ele me ajuda bastante essa parte. E tu é casado, tem filhos, não? Não, solteiro. Solteirão? E filhos, não? Não, também. Não? Sozinho? Então, tu vive pra ti, então, hoje? Vivo pra mim. E mora com quem? Mora sozinho também? Moro sozinho. Eu perdi minha mãe faz 6 anos, começo da pandemia. E perdi minha avó agora ano retrasado. E daí, tipo, nós morávamos em 2 casas no mesmo pátio lá em Sapucaí. E daí eu acabei ficando com as casas. É de herança da família toda, mas a família ninguém quer. E deixaram pra mim. Deu alugo a parte da frente e moro na parte de trás. E trabalha quantas horas por dia? Eu sou o cara mais estranho no aplicativo. Por quê? Porque às vezes eu trabalho... Explica a tua estranheza, então. Às vezes eu fico 24, 26 horas trabalhando, às vezes eu fico... Mas tu consegue, cara? Eu paro, durmo 10 minutinhos e volto de novo. E intercalo os 2 aplicativos. Hoje no Black eu tô fazendo menos, né? Mas trabalho bastante, é normal. E trabalho bastante, tipo, agora eu tô trabalhando pouco, né? Por causa do Black, né? Isso que eu não aprendi a trabalhar no Black direito. Mas o mínimo do mínimo é 10 horas por dia. Uma rotina normal de trabalho, como qualquer trabalho. E tu é da turma da noite, então se é da turma do Faracão lá, tu é da turma da noite também. Agora essas semanas aí, 2 semanas atrás aí, foi bem ruim pra mim. Eu tava com alguma infecção, até tomei o remédio, agora melhorei. Infecção aonde? Não sei porque eu tô esperando o médico, né? Já fiz os exames, tô esperando o médico e nada. Eu peguei e tomei por conta um remédio. Não façam isso. Em casa. Mas, tipo, eu tomei o remédio e tô 100% agora. E daí eu tava trabalhando de noite e tava dando uma fraqueza, assim, uma certa hora. Eu deitava no carro e dormia. E acordava... 6 horas depois. Mais ou menos isso. Daí eu, quer saber, eu vou pro dia até eu ficar 100% de novo. E aí agora tô no dia, essa semana aí, 2 semanas já. E o que é melhor pra ti? O que tu acha melhor? É que o dia rende mais, né? O meu... Só que o cara tem um pouquinho mais de gasto, mas emparelha. O dia rende mais, tu quer dizer no quê? Fatura mais? Faturamento, Tu acha isso? Eu acho. Do que a noite? Tirando salvas sessões de sexta e sábado. Sexta e sábado não tem como bater à noite. Sim. E aí, o que eu faço? Eu gosto de fazer bastante. Praticamente quase sempre fiz. Aí eu tentei mudar agora. Segunda, terça e quarta de dia. E quarta eu já dou uma embaladinha a mais. Uma esticadinha a mais. E na quinta eu já saio só meio-dia de casa. Daí só meio-dia de casa eu faço daí à noite. Aí que tá. Às vezes eu saio meio-dia na quinta, meio-dia, 1h da tarde. E vou até sexta às 10 da manhã. Nossa, faz quase 24 horas. Entendeu? É muito... Cara, o cara para um pouquinho, descansa, para no parcão na hora do recreio. Umas 3. A hora do recreio, você tem até a hora do recreio. Tem a hora do recreio.
Tem, até às vezes eu evito de ir pra lá, porque daí o cara fica conversando e... Quando vê, passou, tudo é né? corrida ruim, tudo é corrida ruim, que nem Instagram. Tu tá mexendo no Instagram, toca uma corrida lá é ruim. Tu não olha direito a corrida. Isso me afeta um monte. Eu tô evitando um pouco algumas coisas. Muito bem. Eu comecei assim também. Eu começava quando eu comecei lá em 2017, eu focava em trabalhar de dia até quinta-feira. E daí na sexta e no sábado eu começava de tarde. Daí eu ia até amanhecer. Mas, cara, isso aí acabou comigo e eu fui largando a noite, larguei a noite definitivamente quando veio a pandemia, porque não podia abrir mais nada, né? Sim. Tudo fechava e os bares, quando abriam, fechavam 10 da noite, meia-noite, sei lá. E daí, porque antes disso virava noite com movimento, né? Não sei como é que tá hoje, na verdade. Tá isso, eu dizer pra ti que eu comecei no começo da pandemia, né? Comecei com a pandemia, por causa da pandemia eu comecei trabalhando de empresa. Eu parei de trabalhar na noite, né? Segui sempre trabalhando de dia. E daí hoje eu vou até 9, 10 da noite ali e consigo fazer o meu. Mas é cansativo, né? O dia tem essas tranqueiras aí sensacionais que o pessoal da noite não curte, não pega, e vice-versa, né? E tipo, mas eu comecei no... Olha, eu fiquei uns 3 ou 4 meses tava enrolado documento do carro e fazendo só 99. Como assim, enrolado em que sentido? Não sei o que tinha no momento, só que eu não conseguia aprovar ele na Uber. O Classic? É. Aí a Uber não estava aceitando e depois aceitou. É, mas é que o cara tava fazendo errado o negócio do documento lá, ou não tinha pago, uma coisa assim, não lembro o que era o esquema. Daí a 99 liberou, eu só 99. E vou dizer pra ti assim, ó, eu fazia muita grana, né? Só na 99. E o 99 multiplicador ainda, e eu ficava na madrugada, meu. Era batata, 2.7, 3.0, 3.5 eu peguei já no 99. Aí em Novo Hamburgo fazia bastante. Era muita festinha clandestina, né? Festinha quando... na época da pandemia tinha isso mesmo, é verdade. Pesada e não pagava e nem chorava. É verdade, tinha as junção, o pessoal tudo escondido. Fazer corrida de 1 quilômetro, 30 e poucos contos. Coisa linda, hein? Daí o cara ganha dinheiro. Eu ficava... É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Eu fiz muito assim, sabe? Daí, que assim, que nem quando é um evento grande, um dia bom assim, eu até agora com Black, eu não ligo Uber, eu trabalho só na 99. Tu dá preferência pra 99? Quando tem evento assim, em Natal, Ano Novo, essas coisas, eu foco na 99. Eu não consigo entender, mas enfim, aliás, eu até consigo entender. E como é que tá a demanda do Black pra ti? Tá bem boa, você pede assim, ó. Tu disse que tu não aprendeu a trabalhar no Black ainda? Ainda não aprendi, eu acho, porque tem muitos macetezinhos que eu não peguei ainda. E um pouco de turrão também, né? Ser teimoso. Oi? Um pouco de ser teimoso também, né? Que sentido que tá teimoso? E os caras falam, faz assim e eu vou lá e faço ao contrário. Eu tô acostumado. Exemplo? É que o problema é assim, ó. Eu sou muito do cara das corridas longas. Bom, tanto que eu tô há 7 anos no aplicativo. Se juntar os dois, não dá 20 mil corridas. Não dá 20 mil corridas. E daí, tipo, porque eu sou muito da longa, né? E no Black não tem que fazer longa. No Black tu tem que fazer curta. Sim. Rende mais. E só toca aqui E no outra, centro. tu recusa uma corrida curta ou 2 corridas curtas no Black, tu vai ficar pendurado e não vai vir uma corrida mais pra ti. Esse é o problema. E aí não vai vir corrida, tu vai ficar o dia inteiro esperando. É mais ou menos isso aí que eu ainda tô me adaptando. Mas, cara, tá indo. Tô conseguindo pagar o home certinho. E o cara do posto consegue pagar também? Tá foda essa gasolina, né, cara? Eu tô usando o meu centro de desconto 99, né? Só que a 99 agora limitou a 10 por mês, né? Com fase 2. 10 o quê? 10%? 10 abastecida por mês. 12, 13%. Daí tu tem que encher o tanque, então. Eu tô enchendo o tanque no posto Nacional Sul, que tá o mais barato, 5,77. Abasteceu ontem à noite, antes de ir embora. E 5,77 de gasolina, tá bom o litro, né? 5,77, dizer que tá bom é... Não é? Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Tá os mais baratos hoje tá 6,59. 6,59.
Os mais baratos. É. Tem posto a 7 pila já. Tem. É, 7,29 eu já vi. tá enlouquecedor. Gremista colorado, Jesus. Gremista. Eu estou passando aqui em frente ao Beira-Rio. Mas não dá pra falar sobre futebol, porque ultimamente os dois times estão Feio. tão complicada a situação, né? Tá Fiz a loucura também de fazer uma tatuagem do Grêmio. Até a tatuagem do Grêmio? Tem nas costas. É bem simplesinho. O que tu tem tatuado? É o símbolo Só do o Grêmio? símbolo do Grêmio. Bem o básico, bem o... Só o símbolo mesmo. Mas tu é frequentador do estádio, do Olímpico, Era. da Arena? Era o quê? Da onde? Do Olímpico? Não, da Arena. O Olímpico eu fui 2 vezes, acho, 3 vezes. Uma vez eu fui... Eu te perguntei a tua idade, eu não lembro. Perguntou, 38. 38, até mais 10 anos mais novo do que eu. Tu não pegou ali na época do Olímpico? Os últimos jogos, assim... Eu não tinha condições, né? E também tu morava em Sapucaí, não é tão eu fui uma vez na final do Grêmio e Corinthians, se não me engano. Na final da Copa do Brasil, 95. em 2000 e alguma coisinha. 95. Era Grêmio, era Corinthians, sim, acho. 2001 acho que foi. Ah, tá. Foi quando o Grêmio foi campeão. Mas daí Eu foi fui sempre sem R$1 no bolso, só com o dinheiro da passagem. E cheguei lá, eu era piaina. 2-2 foi o jogo daqui, dois gols do Luiz Mário, se eu não me engano. No segundo tempo o Grêmio saiu perdendo de 2-0. E eu peguei e me fui. E me parei lá da roleta e fiquei chorando lá no lado da roleta. Aí perdi meu ingresso, falei pro segurança. Como assim tu perdeu o ingresso? Não sei, ou me levaram no ônibus. Eu vim no ônibus lotado, que chorei, fiz um drama lá pro cara, o cara pegou pelas orelhas, não é difícil, né? E pum, por baixo da roleta e vai, some na minha frente. Pegou pelas orelhas, muito bom. Eu entrei na metade do primeiro tempo já do jogo. E daí assisti o jogo. E na arena eu era mais frequente. Nós tínhamos um grupo de amigos lá, que nós ia entre 10 amigos mais ou menos ali. Daí sempre tinha um que não ia e a maioria era o sócio. Daí o cara pegava As carteirinhas. Depois o filho do meu padrasto trabalhou na Vompar. Ele conseguia ingresso todo o jogo. Ah, que delícia. Só cadeira Gold. Levava todo mundo, levei toda a minha família. A Gold Cada jogo eu melhor. levava um. A Gold é o melhor setor da Arena do E eu, Grêmio. só que o ingresso que ele dava era cadeira numerada, né? A Gold era cadeira numerada. Daí era bem longe da geral. Só que a Gold nunca enchia. Nunca? Eu pegava e atravessava o estádio lá pra cima da geral. Sim. Show de bola. Ele fica na almofadinha ali e ainda curtindo a vibe da geral do Grêmio. Já fui na geral, porque eu sou apaixonado por isso, né? Eu fui na geral já umas 2, 3 vezes. Mas eu levei toda a minha família. Todo mundo que queria ir, eu postava lá, tô com tantos ingressos, quem quer ir? Vamos, só ia. Não sabia que tu tinha essa questão Grêmio também. Eu já fui mais frequentador. Durante os primeiros anos da Arena, eu fui em vários, não vou dizer que na época do Olímpico, ali nos anos 90, eu ia todo jogo que abria o portão do Olímpico, eu tava dentro. 2016. Qualquer jogo. 2016, 2017 foi os últimos anos bons do Grêmio, né? Eu fui. Eu fui 90% dos jogos. Eu fui vários também nessa época. E raramente eu pagava ingresso. E sempre sobrava uma carteirinha. Sempre. Era raro não sobrar. Coisa boa, né? Daí esse grupo daí, isso. Daí é bom, né? E eu tô até me associando, comecei a me associar e não sei o que deu lá que eu acabei cancelando a sociedade. O início, né? Nem cheguei a pagar o primeiro mês. E o que tu vê pro futuro dos aplicativos? O teu futuro nos aplicativos? Tu pretende continuar aí? Tem alguma ideia de sair fora, de continuar? Enfim, qual é a tua ideia pro teu futuro próximo aí? Que eu tava com uma ideia assim de comprar minhas ferramentas do ar-condicionado, né? E voltar pra esse ramo. Que esse ramo não sei se não vai durar mais do que o aplicativo, né? Eu acho que aqui nunca vai acabar com certeza o ar-condicionado, né? Sem dúvida nenhuma, nunca vai acabar. A necessidade mas talvez... E aqui é quente pra caramba, né? Quando é pra ser quente, é quente pra caramba, né? E daí eu tava pensando nisso, era o meu projeto pra 2026. Comprar as ferramentas, arrumar meus dentes
Mas aí tu vai ter uma Cactus no final do ano. Daí agora entrou a Cactus. Do nada, o Rômulo me chama não. Nós estávamos lá na praia trabalhando. Tava eu e ele, morcego noturno. Na praia? Aham. Vocês foram trabalhar lá? Fomos trabalhar lá. Quebrei uma cara lá. Mas fomos. Quando vocês foram pra praia que eu não fiquei sabendo? Hã? Quando que vocês No foram? carnaval? Foram trabalhar no carnaval na praia? Fiquei numa casa do morcego lá. E aí se deram E aí mal. nós trabalhávamos a noite toda. Só resenha a noite toda, porque não tinha corrida. Ele chegava de manhã na casa lá e ia tomar um choppzinho. Eu, o morcego, tomava, o noturno tomava também. O Romulo não toma. Daí, eu do lado, o Romulo olhou pra mim assim, sentado no sofá assim. Eu tenho uma pra ti. Me dá tanto e em dezembro e a carga ser tua. Não quero um dia, R$1 a mais, R$1 a menos. E nem um dia a mais, nem um dia a menos. Eu tá. Eu fiquei... Tipo, pra mim ainda não caiu a ficha, na real. Ainda. E eu tive que mudar minhas ideias. Né? Que de ferramenta do ar-condicionado eu vou gastar em torno de 7 a 9 mil reais. É bastante coisa, hein? É bastante dinheiro. Fora que tem que ter um carro pra poder carregar as coisas. Daí tu colocar essas ferramentas tudo numa Cactus é judiar da Cactus, não? Não, até que não. Se botar numa caixa, compra aquelas caixas de plástico, de fruteira e coisa, bota tudo organizadinho, bonitinho ali. Só que tipo assim, ó, eu tenho que ter o carro primeiro. Eu pensei, vamos focar no carro, depois do ano que vem. Eu vou me livrar de um aluguel, né? Vou pagar a prestação só da Cactus. Sim. A prestação nem sei, nem perguntei pro Romulo. Mas a prestação é menos ou mais que o aluguel? É menos, questão deve ser de 2,5 ele tem que pagar, porque é 100% financiado, né? Vamos botar 2,5. Já é 2 mil a menos que eu pago de aluguel. E daí eu vou ver o que eu faço agora. Então tu tem essa ideia de seguir nos aplicativos, fazer essa aquisição do teu carro, da Cactus no caso. Isso. E daqui a pouco voltar pro ramo do ar-condicionado. Ter como uma outra renda, né? É sempre bom ter mais do que uma alternativa, né? Porque, cara? tipo, fazer uma manutenção, eu posso trabalhar no aplicativo e ir até o endereço, fazer a manutenção e continuar trabalhando. Porque a manutenção, a maioria das vezes, não leva nenhum quase de ferramenta. É pouca coisa. E a instalação, sim, a instalação vai encher o porta-malas do carro. Botar todas as ferramentas. Essa E a questão legal dos aplicativos é essa... Qual é a palavra que eu perdi? Essa disponibilidade que a gente tem, né, cara? Que a gente pode trabalhar a hora que quiser, né? E daí tem... Tu pode ter teu negócio com ar-condicionado, tu pode ter teu carro e tu ainda pode fazer os aplicativos para completar a tua renda, aquela coisa toda, né? Sim. Essa é a ideia de ter essa ferramenta do ar-condicionado. Porque daí, tipo, vou marcar sempre um horário que seja ruim no aplicativo. Sim, marca essa hora, 11 horas da manhã, e resolve até as 3 da tarde o cliente, e depois volta pra pista dali no meio. Isso. Enquanto as SUV estão tudo na rua, tu tá lá montando o ar-condicionado do teu cliente. E não tô desgastando, não. E não tá desgastando o teu carro. Jason, foi um prazer ter te recebido aqui, prazer ter te conhecido pessoalmente, a gente só tinha se cruzado lá no churrasco por várias oportunidades, mas só se cruzado, nunca tinha trocado uma ideia. Eu adorei te conhecer, gostei da história da orelha aí. E tô só pelo churrasco pela carne lá. Pode ter certeza que eu vou ser um dos caras que vai estar te atucanando lá pra pedindo carne. Mas vou tomar cuidado com meus dedos, que eu já vi que tu tá ali no meio, né? Eu sou meio cego, tá? Só pra avisar vocês. Tá, então estamos aqui com o Jason Drive. Segue lá no Insta, vamos bater 1.000 inscritos no perfil dele. E se tiver oportunidade, no próximo churrasco dos guris, eu não vou dizer com certeza, mas acho que muito provavelmente esse vai ser o cara que vai estar assando, ou pelo menos vai estar encabeçando a equipe. E mais um episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha, e fica o convite para tu que tem interesse em participar também, que entre em contato comigo através do Insta, mostra o interesse assim como o Jason fez. Ele me chamou faz coisa de 2 meses, eu acho, né? Um mês. Acho que foi no final de fevereiro que tu me chamou, É. E daí eu já tinha feito os agendamentos para 3 semanas, e consegui marcar ele agora para antes do churrasco ainda. E tá aí, feita a gravação, tá registrado o nosso amigo aqui. Quiser deixar tua mensagem final aí. Agora eu fiquei devendo. Colou as placas, então. Colou as placas do sistema. Então tá. Mas é isso aí.
Obrigadão mais uma Nada. vez. Bom trabalho pra ti Isso. agora. Pra Também. cima deles e beijão nelas. Vai, Moisés!